Saúde a todos com a paz do Senhor. Venho aqui, agradecer primeiramente ao Senhor Jesus por tudo que Ele tem feito ao nosso benefício e por cada um de vocês estar sempre aqui conosco, interagindo aqui. Hoje vamos trazer aqui uma palavra aqui sobre o que é estar na presença de Deus, Estar na presença do Senhor Jesus. Às vezes a gente pensa que é de todo jeito e de toda maneira, mas não é de todo jeito, A gente temos que entender a palavra do Senhor e saber que andaram dois juntos se não estiverem de acordo. Só andam dois juntos se estiverem de acordo. Não há como a gente andar na presença do Senhor Jesus vivendo em intriga, em desunião e dizendo que Deus é conosco. Então temos que ter a plena convicção de que o reino do Senhor Jesus está próximo, Então cabe a cada um de nós procurar buscar o Senhor. A sua presença não é buscar de todo jeito, nem de toda maneira, A principal qualidade a procurar em uma amiga íntima é quando ela ama e teme a Deus. Eu vou trazer esse tema aqui, dentro aqui da palavra do Senhor Jesus, que por diversas das vezes a gente acha que a palavra amigo, significa você dar total confiança àquela pessoa ali e você dizer que é o seu verdadeiro amigo e sua verdadeira amiga. E será que os seus verdadeiros amigos, eles estão lhe levando para a presença de Deus ou estão lhe desvirtuando da presença de Deus? Então tudo isso aqui retrata aqui quando na palavra do Senhor Jesus a gente vai ver, que andaram 12 com eles, mas nem todos 12 eram os seus amigos. Então a gente temos que saber que para a gente andar na presença do Senhor, a gente precisa ter uma vida íntegra diante de Deus e diante da sociedade. Então andar na presença de Deus não é, como eu já disse aqui no começo, não é de toda maneira nem de todo jeito. Temos que adquirir um padrão do céu, temos que adquirir um padrão espiritual, Jesus, ele quando veio ao mundo, ele não veio ao mundo para julgar, mas sim ele veio para dar vida e para dar vida com abundância. Então não cabe a cada um de nós chegar e julgar religião, crença, raça ou tribo, mas cabe a cada um de nós proclamar o nome do Senhor Jesus, o evangelho do Senhor Jesus, quando na sua palavra diz: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Ele está falando do evangelho dele, do reino do céu. Então que nós possamos pregar enquanto é tempo, falar do amor dele enquanto é tempo, porque vai haver tempo que as portas vão se fechar e não há mais tempo para a gente perder com picuinhas com as coisas desse mundo, mas que nós possamos dizer que bendito seja aquele que veio em nome de Jesus Cristo, Quando ele veio, eu falo aqui dos apóstolos, Os apóstolos quando veio pregando a palavra do reino do céu, eles veio em nome do Senhor Jesus Cristo. Então que a gente possamos guardar esse esforço que eles fizeram de levar a palavra daquele que veio, Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, Paulo aqui sofreu, se a gente for retratar aqui dos apóstolos, Paulo sofreu, padeceu, levou dores e aflições para proclamar e falar do amor e do ide do Senhor Jesus. A gente vai ver também aqui aquele que andou na presença de Deus, João Batista. João Batista veio proclamando, falando do reino do céu. Então, se a gente for olhar para esses exemplos aí, a gente vai ver que foi homem sofrido na terra, mas venceu. Deus jamais deixou de ajudar quando mais precisava. Então, Deus é o mesmo que jamais vai se recusar em lhe ajudar no momento que você mais precisar da sua vida. Ele está sempre pronto para quando você buscar e interceder a sua presença, a sua soberania, ele vai estar sempre pronto e disposto para lhe socorrer nos momentos mais difíceis da sua vida. Pode se levantar
né, quem se levantar, mas se o Senhor Jesus, ele está do seu lado, não importa, ele vai lhe ajudar a vencer e você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus e já é um vencedor em Cristo Jesus, né? A gente possamos olhar para ele que é o autor e consumador da nossa fé, orar e buscar incessantemente, independentemente de religião, porque quando a gente busca, a gente ora a Deus e sabe que Deus de lá do alto céu, ele está olhando para cada um de nós com gemidos inexprimíveis e intercedendo por cada um de nós, rogando ao Pai que ele tenha misericórdia de nós. Então que nós possamos saber que o cuidar de Deus é sublime sobre a minha e sobre a sua vida. Por diversas das vezes a gente acha que ele não está sendo observado, que não está sendo cuidado, né? Mas Deus, assim como ele teve misericórdia de Jonas, né? Ele também será misericordioso conosco. Quando a gente se arrepender, a gente chegar a se arrepender, né, e se humilharmos diante dele, porque quando a gente se humilha diante do Senhor Jesus, não importa, né, qualquer que seja a situação, quando a gente se humilha diante do Senhor Jesus e deseja andar com ele um caminho perfeito, a gente vai ver que a gente vai alcançar a sublime misericórdia do Senhor e a gente vai ver que Deus ele é longânimo. Então que o Senhor Jesus ele venha todos os dias, que você venha se derramar, cair aos pés do Senhor Jesus e ser atraído todos os dias pela palavra do Senhor, porque estamos vivendo tempos trabalhosos, né? Quando Deus ali enviou Jonas para pregar em Nínive, né? Jonas, ele foi, mas antes dele ir, ele se recusou, porque ele já sabia como era a conduta do povo naquele lugar ali, que o povo estava afastado do conhecimento de Deus. O povo não queria chegasse a Deus, mas foi preciso Deus enviar Jonas para Jonas entender o chamado de Deus na vida de Jonas. Mesmo assim é comigo e com você. Quando a gente busca ao Senhor de todo o coração, a gente vai entender o chamado de Deus para a nossa vida, porque o chamado de Deus para cada pessoa, Deus instituiu de uma maneira. Não é porque Deus deu um chamado para uma pessoa ser um levita, que o mesmo chamado vai ser para você, não. Às vezes o seu chamado diante do Senhor é para fazer alguma coisa em prol do reino do céu, diferente de louvar. Então, se Deus lhe chamou para uma missão, busque a palavra do Senhor enquanto é tempo. Se você quer encontrar refúgio para a sua alma, está na palavra do Senhor, porque não adianta se levantar homens dizendo que é de Deus sem ser de Deus. Então busque primeiro, o conselho que eu dou a vocês através aqui desse conteúdo e do canal, busque primeiro o reino do céu, porque para apanhar peixes não é de todo jeito, não é de toda maneira. Para apanhar peixes para o reino do céu, almas para o reino do céu, tem que se preparar, estar revestido da palavra do Senhor Jesus, da coraça da justiça, né, e saber se desviar da aparência do mal. A palavra dele diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando a gente resiste às tentações malignas, a gente vai ter testemunho de cristão para levar e proclamar o ide do Senhor Jesus enquanto é tempo. Porque o ide do Senhor Jesus, né, a gente temos que ir sobre as nações pregar a sua palavra do reino do céu. Então, o que eu venho dizer para cada um de vocês, você tem que procurar ouvir a voz do céu, né? Guardar o entendimento da voz do Senhor Jesus, porque quando muitas das vezes surgirem caminhos para lhe desviar da presença do Senhor Jesus, você vai ter, né, sabedoria para se desviar desse mau caminho, porque você vai estar revestido da palavra do Senhor Jesus. E a gente temos que saber que por diversas das vezes os planos de Deus às vezes levam muito tempo para se cumprir na nossa vida. Eu creio que cada um de vocês deve saber disso, né? Às vezes o tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes a gente leva anos, esperando o tempo do Senhor Jesus, mas por diversas das vezes a palavra do Senhor, né, ela é cheia de lembranças na nossa vida. E a gente entende que quando vem as lembranças, a gente entende que no meio dessas lembranças vem as promessas que Deus designou para cada um de nós. Então Deus designou para você uma promessa. Então não deixe jamais
as promessas de Deus morrer dentro de você. Mas tenha plena certeza de andar na presença de Deus, porque quando você anda na presença de Deus, você vai adquirir experiências sobrenaturais, né? Sobrenaturais da parte do Senhor Jesus. Você vai ser, primeira coisa, quando você busca a Deus e ora sobre o seu futuro, né? Você vai ver que Deus vai fazer coisas sobrenaturais. Porque tem pessoas que só oram pedindo hoje, só busca a Deus o hoje. Mas eu venho dizer para cada um de vocês, busque ao Senhor pedindo a Deus que Deus lhe livre do futuro. Porque você não sabe o dia e nem a hora que o Senhor adivinha. O futuro está nas mãos do Senhor, sabemos nós. Mas a gente temos que pedir ao Senhor um futuro de paz, um futuro brilhante na presença do Senhor Jesus. E Ele é Deus que vai reconhecer isso e vai chegar a Ele, né, com um som agradável. Ele vai ver que o seu coração, assim como Davi se derramou na presença dele, ele vai ver que o seu coração vai estar sempre disposto a buscar Ele, que o seu coração está disposto a receber Ele, e Ele vai estar disposto a receber o seu pedido. Então é muito importante quando a gente busca a presença de Deus, a presença do Senhor Jesus. A gente sente Ele, a gente não vê Ele, mas a gente sente fortemente quando a gente está buscando a Ele sabedoria e conhecimento da parte do Senhor. Então o conselho que eu dou, ore a Deus para que Ele peça, né, a Deus por você, porque Jesus Cristo é o nosso intercessor, que Ele está todos os dias intercedendo ao Pai por cada um de nós. Então, quando você ora a Deus, Ele vai lhe oferecer chances todos os dias na vida para você vencer as tempestades do mal. Não é fácil? Não. Mas a gente vamos vencer em nome de Jesus. Então, rogue ao Senhor, peça a Deus todos os dias de livramento para a sua vida, sua casa, e busque todos os dias ao Senhor Jesus, né? Quando você busca, tinha aquela viúva da palavra do Senhor que ela ia ali todos os dias interceder ao rei. E houve um dia que o rei ali, né, ele se cansou tanto de ela bater, insistir ali pedindo a ele, que ele teve que se levantar e agir em prol daquela mulher. Então, mesmo assim, é Deus por cada um de nós. Quando a gente busca, intercede todos os dias a Deus, um dia Deus vai se levantar do trono e vai ouvir o nosso clamor e a nossa oração. E creia tão somente que o seu louvor, a sua oração está sendo ouvida por Deus. Porque não é à toa que Deus lhe fez, né, fruto e propriedade dele. Eu e você somos propriedade exclusiva do reino do céu. Então que nós possamos todos os dias pertencer ao reino do céu. Vamos orar para com que o Senhor Jesus nos abençoe nesse dia, mais do que abençoados somos, porque você é filho de Deus. Você não é mais um entre a multidão, mas você é um que Deus escolheu, selecionou e resolveu hoje o dia te dar vitória. Amém? Então vamos orar e buscar todos os dias o Senhor. E creia tão somente, assim como está em Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. A sua causa diante de Deus não é impossível para Ele resolver. Ele é Deus que se levanta do trono e dá vitória no tempo determinado dele. Amém? Vamos orar para encerrar. Se você puder compartilhar essa oração com quem precisa para se aproximar mais do Senhor Jesus. Eu trouxe esse conteúdo aqui para aqueles que estão distantes do redil do Pai, né? Às vezes você tem se ocupado em tantas coisas na vida e se esquece de um Deus que está batalhando todos os dias pela sua casa, pela sua vida e por toda a sua família. Então descanse tão somente nele e receba essa oração em nome de Jesus. Altíssimo e maravilhoso Deus, vem estar o Senhor em sua presença, te agradecendo, Pai, por esse momento de oração, por esse momento da palavra. Senhor, derrame da sua graça, do seu conforto, do seu consolo. Visite, ó Deus, todos os países que estão em guerra, quebre o arco, corte a lança. Afaste tudo, ó Deus, de nós que não te agrada, Senhor. Purifique a nossa alma, purifique a nossa mente e que nós possamos estar todos os dias buscando a tua presença. Porque a sua presença, Jesus, não trocamos por nada desse mundo. Espírito Santo de Deus, afasta de nós, ó Senhor Jesus, as impurezas, as incertezas, meu Deus, e nos faz propriedade exclusiva sua, Senhor.
Faça a gente guardar em nosso coração a sua palavra e viver e andar por ela. Que nós possamos se afastar, ó Deus, das concupiscências da carne. Que nós possamos, meu Senhor Jesus, guardar todos os dias o teu ide glorioso, Senhor. Visite cada missionário, visite a obra missionária, visite os campos que estão em batalhas, que estão em guerra, países, ó Senhor Jesus, meu Pai. Visite a nação, visite o universo, Senhor. E guarde e proteja cada família, as crianças, os jovens, os velhos, Senhor. Proteja, livre-os do mal, Senhor. Livre de qualquer enfermidade, das a cura. Entre nos leitos de UTI, de CTI, Senhor, aquelas mães, meu Senhor Jesus, meu Pai, que estão para dar à luz a seus filhos. Entre com elas, com saúde, com seus bebês no ventre, saia com elas e com seus bebês nos braços, com saúde, Senhor. Espírito Santo de Deus, meu Pai, eu venho determinar, caia por terra qualquer investida maligna, toda potestade do mal. Que nesse dia, que nessa hora, Senhor, que estão vendo esse conteúdo, a sua palavra seja penetrante, meu Deus, em suas almas, meu Senhor Jesus, em suas vidas, e que o Senhor possa mudar e lapidar não só por fora, mas por dentro. Porque que o Senhor Jesus é maior do que qualquer todas as coisas, meu Deus. Guarde em nosso coração a certeza da sua existência e da sua palavra, Senhor. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Se não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo para outras pessoas serem abençoados e alcançados do amor de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém?